Nós estamos contando aqui como houve uma infiltração no planeta, como esses infiltrados dominaram o planeta Terra e se tornaram o poder por trás do poder. Exato. Então ele já vem de muitos e muitos milênios. Muito antes da civilização Atlântica sucumbir. Exato. E eles ficaram quietinhos, escondidinhos, e alguns avatares e mestres foram enviados para a Terra para combatê-los. Uhum. E como combatê-los? Uma batalha, numa guerra. É muito famosa a batalha de Kurukshetra, em que Krishna, que dita o Bhagavad Gita para Arjuna, e ele veio justamente para vencer um rei chamado Rei Kamsa, que exigia sacrifícios ritualísticos dos seus súditos. Então, de vez em quando, ele sacrificava uma criança. Eu vou evitar falar muito, né? Sim. Mas esses sacrifícios foram instituídos por certos seres répteis que estavam infiltrados e se fizeram passar por deuses e começaram a exigir do rei sacrifícios. Eles fizeram isso com várias culturas, civilizações e religiões, substituindo os deuses verdadeiros. Que na verdade, assim, quando a gente fala deuses verdadeiros, inicialmente tinha aquela consciência, assim, da natureza. Então, o Deus das águas, né? Então, o panteísmo. Por exemplo, Baal. Da fertilidade. Baal, o deus pagão, na verdade eram forças da natureza. Forças da natureza, exato. Os cananeus adoravam Baal. E Baal eram forças da natureza. Você tinha o deus do mar, da lua, e assim por aí afora, das cachoeiras. Exato. Mas esses seres, espertamente, que eles são transdimensionais, eles se fizeram passar por Baal. Sim. E começaram a pedir sacrifícios humanos para a civilização cananeia. Tem um rei chamado Jetbaal, que governou no ano 850 e poucos antes de Cristo, que teve um filho chamado Badezir e uma filha chamada Jezabel. Jezabel se casa com um rei, me fugiu o nome dele agora, um rei da região de onde hoje é Israel. E esse rei começou a fazer sacrifícios também. Foi aí que entra do livro de Reis a história de Elias, quando Elias vem e desafia os profetas de Baal para varrer de lá o rei Acabe. Muito bem. O rei Acabe estava fazendo sacrifícios porque ele se casou com a princesa Jezabel, que era filha de Jetbaal, que era rei da Fenícia. Então, a Fenícia é o nome dado pelos gregos para essa região, porque eles eram hábeis navegadores e viajavam pelo mundo todo, na época. E os gregos chamavam eles de fenícios, que significa vermelhos, avermelhados, porque eles eram descendentes diretos dos Atlantes e herdaram uma certa tecnologia. Foram eles que fizeram a parceria com o rei Salomão para a construção do Templo de Salomão. O rei Salomão contratou um arquiteto fenício, que era Hiram Abif, e aí começa a história da maçonaria. E aí surge também a Ordem dos Templários. É uma longa história, mas tem a ver com tecnologia atlante. E na Fenícia, esse rei Acabe se casa com a Jezabel e começa a fazer sacrifícios. Aí a divindade, claro, manda os profetas para poder limpar. Aí tem o desafio do profeta Elias contra os Baalins, que eram os profetas deles. Então, eles se infiltraram em várias religiões. Qual é o modus operandi? Sacrifício. Eu vou explicar rapidinho, professor, só fazendo um adendo, por que eles pedem sacrifício. Lembra que eu falei que esses seres começaram a compreender que a quinta dimensão é uma dimensão acima, a qual você pode explorar em termos tecnológicos. E uma forma de você se manter na quinta dimensão, o que é o astral, mas no caso no astral inferior, é através das energias densas. Por isso que falam que nós somos pilhas desses seres, né? Igual naquele desenho Monstros S.A., que mostra os monstros com placarzinho de energia, e para eles pegarem aquela energia, eles têm que assustar as crianças. Ali já está explicando como o nosso planeta funciona. Porque para que esses seres consigam operar a partir do astral inferior, eles precisam das energias densas. E como você gera energia densa? Medo, conflito, guerra, disputa.
E por isso que esse planeta é sempre um caos, que é a forma de manter esses seres operando por lá. Isso é uma droga. Para eles isso é algo que deixa eles em êxtase, alimenta eles. Então, que os mantém. Eles continuam infiltrados, gerando guerras e sacrifícios para poder se alimentar. Em troca disso, aqueles que fazem isso, eles dão poderes. Inclusive, durante o sacrifício, aquela pessoa libera muita adrenalina no corpo. Essa adrenalina vai para a corrente sanguínea, gerando uma substância que é conhecida como adreno, que mantém eles jovens. Então, existem muitas seitas e muitas ordens que trabalham com isso secretamente. Mas isso aí quem falava muito também era do Daniel Astral, né, gente? Então, mas isso... E assim, muita gente trata isso com certa incredulidade. Eu não sei se vocês têm algo que plausível para falar sobre isso. Não, existe algo plausível sobre isso, são os fatos. Quanto a fatos, não tem argumentos. Quais são os fatos? Tudo o que aconteceu agora do pedido. Tá. Pronto. Então, o que eu quero dizer para vocês? É que esse é um assunto muito denso, eu não quero ficar muito nisso. Só quero saber que eles se infiltraram, criaram formas de rituais e inclusive se infiltraram em muitas sociedades secretas. As sociedades secretas, inclusive os templários, inicialmente a Ordem do Templo do Oriente, inclusive a Sociedade de Tule, todos eles foram criados com forças de proteção da Terra, para defender a Terra do ataque desses seres. Inclusive eles tinham segredos para desbloquear o DNA do ser humano, para desenvolver certos poderes. Posso fazer um adendo, professor? Sim, claro. Com o reset da humanidade, imagine, eles resetaram e ocultaram toda a informação da humanidade. Houve sábios que saíram da Atlântida, né, e que levaram esses conhecimentos que sobraram da Atlântida. De acordo com o Edgar Cayce, foram 3 sábios. Um foi para a Península de Yucatán, outro para Birmania e outro para o Egito. Então, o que esse conhecimento que restou, como que ele vai começar a ser transmitido de forma secreta? Porque a Terra estava resetada e sob domínio desses seres. Então não adiantava pegar e falar assim: olha, eu vou contar para vocês a verdade. Porque essas pessoas eram perseguidas e acabavam com a vida delas. Por isso que começou-se as sociedades secretas, que era a forma de transmitir esse tipo de informação que eu e o professor estamos passando aqui hoje. Inicialmente era passado em sociedades secretas. Inclusive, só que eles se infiltram, inclusive, nas sociedades secretas. Eles treinavam os adeptos, por exemplo, o grau 33 era aquele cara que desenvolveu, despertou a consciência, em que a energia Kundalini subiu vértebra 33. Por vértebra, desde o cóccix até o topo da cabeça. São 33 vértebras que o ser humano tem na coluna. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles se infiltraram em várias ordens, em várias sociedades e tiraram a essência do conhecimento, e os adeptos passaram a seguir esses seres que deturparam pequenas coisas, mas o principal eles deturparam para manter a humanidade na hipnose coletiva. Sim. Então, como despertar a consciência?